Perfeito. A gente segue aqui então com as conversas entre os painéis que ocorrem nesse encontro da Esfera, trazendo para vocês sempre os convidados dos painéis para que a gente possa aqui debater um pouquinho alguns assuntos. E já agradeço de antemão aqui a presença. A gente está agora com Rafael Fonteles, governador do Piauí. Governador, obrigada pela gentileza. Eu que agradeço. E também Ana Cabral, que é CEO da Sigma Lithium. Eles vão participar de um painel daqui a pouquinho, falando sobre economia verde, agro, mineração e baixo carbono. Obrigada pela gentileza de abrir um espaço rapidinho aqui para a gente poder conversar. Ana, vou começar fazendo aqui uma pergunta para você. O verde, o nosso cuidado, transição ecológica, todos esses assuntos, isso tem estado muito pop, né? Está muito assim em alta nos debates. E cada vez mais essa necessidade de compartilhar com as pessoas o conhecimento da necessidade de cuidar do nosso verde. Qual que é a importância de um painel como esse, que vocês vão participar, para a gente multiplicar cada vez mais essa nossa consciência ambiental? É porque para mostrar que no Brasil você tem as condições precedentes ideais para desenvolver essa indústria verde, essa neoindustrialização verde. Em que sentido? Você tem aqui um manancial de recursos naturais que te dá uma base de começo, e você tem um sistema elétrico que ele é praticamente renovável, e quando você adquire energia renovável, ela é abundante e ela é barata. É 2 centavos de dólar o quilowatt-hora no Brasil, o que é metade do preço no Canadá, por exemplo, que também é abundante e barato. Então, imagina isso. Então, o que é bacana é que você mostra que você instalar essa indústria de transformação, de beneficiamento, de criação de valor, de alguma maneira atrelada a esse manancial de recursos minerais, quer dizer, é você criar valor nesse patrimônio que a gente tem aqui, ele tem essa vantagem competitiva se você o fizer com processos verdes. Por quê? Porque o grid, o sistema elétrico, ele não é um passivo, ele é uma contingência. Em que sentido? Você não tem que limpar um sistema elétrico a carvão. Tá. Então, se você faz uma indústria carbono zero, você não tem que lidar com mais nada a não ser a sua indústria. Você não tem que se preocupar com um sistema elétrico que te atrapalhe. E aí entra o desafio. Qual o desafio? A industrialização, a neoindustrialização, e como que você se acopla competitivamente a cadeias de suprimento globais. E aí entra, se você faz um bom trabalho industrial, se você monta uma estrutura industrial competitiva, que foi o que nós fizemos no lítio lá no Vale do Jequitinhonha, você ganha uma vantagem competitiva, porque você entrega um produto zero carbono, por exemplo, como é o nosso produto. Porque isso é possível, isso é factível economicamente, porque você não tem o sistema elétrico para te atrapalhar, né? Quero trazer, então, o seu olhar, governador. De que maneira fomentar, de que maneira estimular? E os exemplos daquilo que vocês têm podido viver no Piauí para esse olhar, né, para o verde e a nossa consciência com o meio ambiente. Olha, obrigado, Elisa, pela oportunidade, cumprimentar a Ana também. Olha, eu acho que o Brasil não pode perder a oportunidade dessa transição energética global que está acontecendo, dadas as condições naturais que são as melhores do mundo. O mundo realmente vai migrar tanto para o sistema de baterias, quanto para o sistema que usa hidrogênio verde. Então, a gente quer aproveitar muito no estado do Piauí para ser, quando essa indústria migrar definitivamente, um celeiro dessa neoindustrialização verde. Nós temos no Piauí um parque solar e um parque eólico dentre os maiores do Brasil. Sim, fantástico. E isso é o melhor insumo para a produção do hidrogênio verde, é a energia limpa, barata, nós temos isso. Os outros países do mundo inteiro estão fazendo grandes subsídios para se tornarem competitivos. O Brasil tem que fazer só o dever de casa, regular esse processo, incentivar esse processo. Não precisa nem colocar tantos recursos como estão colocando os Estados Unidos e a Europa, por exemplo. E do outro lado das baterias, você tem realmente um potencial muito grande do Brasil, com minerais que são importantes para as baterias, o lítio, o níquel, que tem no Piauí, e está em vias de ser explorado industrialmente. Também o grafeno para o outro lado da bateria, né, cátodo e anodo. Então nós temos um potencial muito grande. Só que a gente não pode perder o bonde da história e deixar de regular isso rapidamente. Porque apesar disso ser para 2030, 2035, as decisões de investimento são agora. Então o ponto de alerta, o ponto de atenção que eu gostaria de colocar aqui é que o Brasil tem que regulamentar essa política
de economia verde, de hidrogênio verde, derivados, tantos outros processos de descarbonização, o mais rapidamente possível, para a gente não perder essa oportunidade de ser, assim como somos um grande exportador, por exemplo, de petróleo, produtor de petróleo, de gás, também ser um grande produtor de baterias e de hidrogênio verde, porque esse momento vai chegar. Não, e eu vou até ajustar um pouco o que você falou, se me permite, porque assim, a oportunidade onde a gente consegue ficar competitivo, ela é global. Em que sentido? A bateria você não exporta, porque ela explode, mas o meio de cadeia, o insumo dessa bateria você exporta. E esse fabricante de bateria, então assim, nós temos uma oportunidade que ela é muito maior do que o Brasil em termos de mercado. Por quê? Porque todo o hemisfério norte trazendo a transição energética lá, fazendo via mobilidade elétrica. Nós temos aqui o etanol, então o nosso caso aqui está meio que resolvido, mas lá você tem os carros a diesel. Então é a maneira rápida de você virar ali e atender metas de carbono. Então o Brasil, o meio da cadeia, que é essa indústria pesada de química, metalúrgica, que é a transformação de como você agrega valor ao níquel, ao lítio, etc., é ali que carrega o carbono, é ali que carrega a água, é ali que você carrega os problemas que levam... E no caso do Brasil, você também tem o setor agrícola, na parte de fertilizantes, é um outro ponto importante. O Brasil é importador, ele tem que voltar a produzir e produzir o fertilizante verde. E o outro setor, a siderurgia, como ela colocou, esse setor de metais, é muito importante a gente descarbonizar. Na verdade, nós já temos uma matriz elétrica bem limpa, mais de 80%, que os outros países não têm, mas ainda precisamos descarbonizar. Mas a oportunidade maior é essa que a Ana colocou, a exportação de produtos verdes. Então, isso é que vai possibilitar a neoindustrialização. Todo mundo já sabe que a Europa, mesmo que produza muito, não vai chegar a produzir a metade do que precisa. Fora a questão geopolítica. Eles querendo se livrar do gás russo, por exemplo, abre mais oportunidades, acelera. Eu visitei muitos países europeus recentemente e eu estou vendo empresas anunciando cumprimentos de metas antes do prazo de 2050, antecipando para 2040. Fantástico. Porque essa questão geopolítica, a meu ver, acelerou as metas de descarbonização da indústria pesada, principalmente. E é interessante porque justamente na Europa, governador, que veio o CBAM, que é a barreira de carbono, né? Então, até o acrônimo foi para ser CBAM, o nome, banir o carbono. E é justamente lá onde é esse mercado. Então, é interessante porque é uma indústria de base, e aí inclui química, metalurgia, todo esse meio de cadeia que saiu daqui, né, do Brasil, e saiu dos Estados Unidos, saiu do mundo, foi para o Oriente e carregou carbono. Ficou uma indústria poluente. E agora, com esses mercados aderindo às metas de carbono e cap and trade, você tendo que trabalhar dentro de um número módico de emissões, você tem uma oportunidade de trazer essa indústria de volta para cá. E o Brasil, como é um país amigo de todo mundo, amigo dos Estados Unidos, amigo da China, amigo de todo mundo, quer dizer, a gente tem essa oportunidade de trazer todo mundo para cá. Mas é isso que é bacana. É uma industrialização que é maior do que a anterior para o nosso país, porque a industrialização anterior, ela se restringia ao mercado doméstico. Isso aqui é o Brasil plataforma de exportação de um produto que a gente uma substituição de importação, e agora a gente tem a oportunidade de ser um país exportador de coisas com valor agregado, mercadorias com valor agregado e ainda verde. E ainda verde. Com selo verde. Então é realmente uma oportunidade única, mas alerto esse ponto da regulamentação. A gente pode estar perdendo oportunidade para outros players competitivos, como a Austrália, como o Chile, como o Oriente Médio, por essa falta ou essa demora em regulamentar esses incentivos do mercado de hidrogênio verde, por exemplo. Olha, e é um ponto, porque assim, a gente fala... Já me alertaram do horário, mas eu tô achando fantástico ouvi-los, hein? E um ponto da barra, né? Quer dizer, se você vê países, tipo a Indonésia, com níquel, eles têm um plano de 5 anos, um plano de 10 anos. E é uma coisa bacana que assim, a gente vê o Brasil começando a pensar
5, 10 anos, porque o hidrogênio verde você tem que precisar pensar há 10 anos. Mas é isso, as decisões são tomadas agora. Esse lítio que a gente tem lá, eu tenho uma indústria de lítio, né? Essa indústria, a gente começou a trabalhar nela há 10 anos atrás. Então, assim, não são setores que você vira a chave e põe uma fábrica de um parafuso aqui. Claro. São setores Planejamento. que você tem um Naturalmente ciclo já longo. são demorados, e ainda mais com metodologia de descarbonização, mais demorado Mais ainda. demorados ainda, exatamente. Senhores, olha, eu tô adorando ser espectadora dessa conversa aqui. Eu preciso tirar a dúvida. O seu sotaque vem de onde, Ana? Eu sou carioca. Carioca, maravilhosa. Quero agradecer aqui, ó. Mas a minha avó Ana é piauiense. Olha. É Paraíba. Todo mundo é do De Piauí. Paraíba. Nos painéis que eu acompanhei agora, tinha piauiense E a nos outra dois é últimos. piauiense, do Piauí, A de Margarete é Paraíba. piauiense, o Marcos Vinícius é piauiense e a sua avó também. Minha avó é. Só piauiense. deu Piauí. Aí, Gente, ó, vou liberá-los porque o próximo painel começa agora e são alguns dos convidados. Rafael Fonteles, governador do Piauí. Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium. Obrigada pela gentileza. Eu adorei ser prazer. ouvinte desse debate de vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Elisa. Obrigada, Um prazer. Rafael. Obrigado, Ana. Vamos nos encontrar.